Se você tem a sua Bíblia, abra aí em Mateus, capítulo 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3. A partir do versículo 3. Princípio das dores. Abriram aí Mateus. Vamos pregar hoje sobre o maior sinal que Jesus, o maior sinal de que Jesus está voltando. Sempre que começa algum conflito, sempre que começa alguma ameaça de guerra, muitas pessoas querem saber se nós estamos vivendo os últimos dias. Então aonde que a gente tem que ir? Nós temos que recorrer à palavra de Deus, aos profetas, aos apóstolos, principalmente ao que Jesus falou. O que Jesus falou? Nós temos os evangelhos, nós temos esse título aqui, de Mateus capítulo 24, versículo 3, que o título é o princípio ou o começo das dores. Quem falou aqui não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi Isaías, não foi Moisés, não foi Jeremias, não foi Ezequiel, não foi Pedro, foi o próprio Senhor Jesus. Como que um cristão, uma cristã, deve lidar com conflitos e guerras? O que a Bíblia nos ensina? Como é que eu devo me comportar? Como é que você deve se comportar? Como é que nós devemos nos comportar? Nesses dias de conflito, se estourar uma terceira guerra mundial, qual que deve ser o comportamento do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus? Se Jesus estivesse aqui, se os apóstolos estivessem aqui, se a igreja primitiva estivesse aqui, como é que seria o comportamento dele? Como é que deve ser o meu comportamento? Como é que deve ser o seu comportamento? Primeira coisa que você deve saber sobre uma guerra: lembre-se, quando uma guerra começa, a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Qual é a primeira vítima de uma guerra? Não estou ouvindo você. Qual é a primeira vítima de uma guerra? Sempre que uma guerra começa, já aconteceu a primeira vítima. A primeira vítima que aconteceu, a primeira vítima de uma guerra, a primeira vítima que morre é a verdade. A história mostra isso. Geralmente a gente só vai descobrir a verdade sobre uma guerra 50 anos depois, 100 anos depois, muitos anos depois. Seja de um lado, seja de um outro, as narrativas nunca são verdadeiras. Então cuidado, a primeira vítima de uma guerra sempre é a Então eu como cristão, você como cristã, não podemos ficar repassando informações sem verificar fonte, compartilhar vídeo, números, versões, ainda mais nessa época que a gente recebe coisas no nosso celular que você não sabe se é verdade ou mentira. Nós vivemos numa época de inteligência artificial que a verdade já morreu faz muito tempo. O cristão zela pela verdade. Se eu não sei se é verdade, então eu não falo, eu não compartilho, porque quando uma guerra começa, a primeira coisa a morrer é a verdade. Segunda coisa: cristãos não celebram guerras. A Bíblia reconhece que guerras fazem parte da história humana caída. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas não se esqueça que a guerra pode chegar até a sua cidade, até o seu país. Você comemoraria se uma bomba explodisse a sua casa, corpos dos seus familiares explodissem, seus filhos, e alguém postasse na rede social dela comemorando, feliz por a sua casa ter explodido, seu trabalho ter explodido, seus filhos terem sido despedaçados, sua esposa está morta? Não se esqueça das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Cristão não comemora guerras, não endureça o seu coração. Lembre-se de que Jesus falou que no final dos tempos o amor de quase todos esfriaria. Terceiro ponto: lembre-se de que não é um cinema. As imagens que chegam no seu celular são de vidas reais, são pessoas reais, pai, mãe, crianças, filhos, sejam de judeus, seja de muçulmanos, seja de direita, seja de esquerda, não importa os deuses que eles adoram, são pessoas reais, são corpos reais, são famílias reais, são pessoas reais chorando pelos seus mortos, são vidas reais. Você imagina Jesus comemorando a morte de alguém? Paulo, Pedro. A gente vê um monte de gente que se diz cristão comemorando a morte de outras pessoas. Então lembre-se, as imagens que a gente vê não é cinema, não é ficção, é uma história real. Quarto ponto, o cristão ama a paz, mas sabe, nós também sabemos, nós amamos a paz, mas nós sabemos que em alguns momentos a força
é necessária. O cristão, ao mesmo tempo que não celebra a guerra, o cristão é pacífico, mas tem momentos em que a força é necessária. Alguns momentos é necessário a guerra. Infelizmente, nosso mundo é caído. Vários momentos na história, se não houvesse guerra, o mal prevaleceria. A gente teve isso na época da Segunda Guerra Mundial, diante de Hitler, diante dos nazistas, e muitas outras vezes, mesmo o cristão não desejando, nunca com alegria, nunca com espírito de vingança, há momentos, a própria Bíblia fala isso lá em Eclesiastes 3:8, há tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. A Bíblia reconhece que na história humana caída, pecaminosa, existem momentos em que a guerra é necessária. Quinto ponto, nunca associe Jesus, a palavra de Deus, Jesus, a palavra, a decisões políticas. Nenhum governo é de Deus, nenhum governo está defendendo evangelho nenhum governo está defendendo princípio cristão nenhum. Você lê a sua Bíblia direito? Você viu algum momento Jesus defendendo algum governo? Lá quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, que as pessoas começaram a saudar ele como rei, ele não quis ser coroado rei, ele disse: o meu reino não é desse mundo. Nós, nenhuma igreja, nós e nem ninguém temos autoridade para dizer que alguém ou algum governo, alguma ideologia está representando Cristo ou o Evangelho. E Jesus falou para Satanás no deserto: não use o nome de Deus em vão. Onde tem guerra tem poder envolvido. Onde tem guerra tem um diabo envolvido. Então a gente não pode associar Deus a nenhum tipo de decisão política. Sexto ponto, nós como cristãos temos que orar pela paz, para que Deus venha intervir na história, para que Deus venha guardar a igreja, os povos. Nosso dever como cristão é orar pela paz, mesmo sabendo que vai ter momentos que a guerra vai ser inevitável, mas nós não ficamos felizes com ela, nós não comemoramos ela. Certo? É isso que a palavra de Deus nos ensina. No Monte das Oliveiras, vamos ao texto de Mateus. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos em particular, e lhe pediram dizendo: quando sucederão estas coisas? E que sinal? Que sinal? Essa palavra sinal no grego é semeion, que é a mesma coisa para a gente aqui no português como sinal de placa. Sabe as placas? Placas de trânsito, as placas que indicam as coisas, para onde a gente vai, aonde a gente está, qual a nossa velocidade. Quando eles disseram assim: qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Quando virá os últimos dias, é como se eles estivessem dizendo assim: nessa nossa peregrinação, nessa nossa viagem, nessa nossa jornada cristã, nós queríamos que o Senhor nos mostrasse as placas, os sinais, para que nós pudéssemos ser conduzidos. Nós queremos saber quais são os sinais, quais são os caminhos, para que a gente não pudesse se perder, para que a gente não pudesse ser enganado. Qual é o sinal que haverá da tua vinda e da consumação do século? Essa foi a pergunta. E ele lhe respondeu: marque isso na sua Bíblia. Isso era importante você marcar na sua Bíblia. Vede que ninguém vos engane. O que é que Jesus disse? Vede que ninguém vos engane. O que é que Jesus disse? Vede que ninguém vos engane. Qual foi a primeira coisa que Jesus falou? Guerra, fome, terremoto, peste. Não, Jesus falou primeiro: vede que ninguém vos engane. Então qual é o primeiro e grande sinal? Qual é a primeira grande... Se a gente tivesse digamos que esse meio aqui da igreja fosse uma estrada que vai nos levar aos últimos dias da consumação do século, ok? Aos últimos dias, até o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. E você tem várias placas: Terceira Guerra Mundial, terremotos, tsunami, céu vai escurecer, as estrelas vão cair, etc. Tudo que Jesus falou, tudo que os profetas falaram, tudo que os apóstolos falaram. Qual é a primeira
placa que indica que isso já começou. Engano. Vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Você tinha que marcar isso na sua Bíblia. Os últimos tempos começará com o espírito do engano. Se espalharia o engano. A palavra grega que é apresentada é planal, que também pode ser traduzida como ilusão, dito que seria o sinal número 1, o mais importante, acima de tudo. Acima de guerras, acima de conflito, acima de morte, acima de terremotos, acima de tudo. Vede que ninguém vos engane, vede que ninguém vos engane, vede que ninguém vos engane. Qual é o principal sinal dos últimos tempos? Repita comigo: engano. Mais uma vez, engano. Porque muitos virão em meu nome. Quer dizer, o espírito do engano não vai estar lá fora, vai estar aqui dentro. Meu nome. Se trabalhará com a Bíblia, se trabalhará com o Evangelho, se trabalhará com a igreja, se trabalhará com doutrinas. Engano, porque muitos virão em meu nome. Os últimos tempos você não saberá quem é quem, você não saberá quem é joio, você não saberá quem é trigo. Somente que tem discernimento do Espírito é que você consegue. Não, isso aqui não é de Deus. Não, essa pessoa aqui, ela não é de Deus. O Espírito Santo te revela. Pouquíssima pessoa tem esse discernimento. Jesus disse, olha, muitos, porque virão muitos em meu nome. Então o espírito do engano vai se espalhar e vai atrair grandes multidões, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muito, certo? Qual é o principal sinal? Diga espírito de engano, de ilusão. Esse é o principal. O que é ignorado, mais importante. Jesus disse vede, foi dito por Jesus com a intenção de alertar eu e você, a igreja, de alertar quem está nos assistindo. Chama toda a atenção. Jesus está chamando toda a atenção. Jesus disse vede, como se Jesus estivesse sacudindo os apóstolos, os 12, para que prestasse atenção. Então ele alerta que o engano do fim dos tempos tentaria se infiltrar em todas as partes. Engano. Depois ele diz, primeiro o engano, e certamente ouvireis falar de guerras. Nós estamos ouvindo falar de guerras, está acontecendo, mas antes ele falou sobre, não estou ouvindo vocês, antes das guerras, engano. Então se as guerras estão acontecendo, elas são cada vez mais reais, cada vez a gente está mais perto de um conflito mundial. Se cada vez esse ouvir falar de guerras e rumores de guerras, esse rumor está aumentando, ele é real, não é mais uma coisa fictícia que se prega nas igrejas, ou de pessoas malucas que falam teorias da conspiração na internet. É uma coisa que está todo dia nos jornais, na rede social, está sendo transmitido ao vivo na internet. É porque o espírito do engano já vem trabalhando há muito tempo. Nós já passamos pelo primeiro sinal, nós já passamos pela primeira placa, já estamos passando quase pela segunda. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Por isso que você não pode dizer que nenhum governo carrega o evangelho ou defende algo de Deus, porque um vai se levantar contra o outro. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso não é o fim, é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, quer dizer, haverá um ódio generalizado do povo de Deus. O cristão será odiado, serás odiado de todas as nações. Não vai ter como você ser um cristão secreto, ou o mundo vai te amar, ou o mundo vai te odiar. Mas há um espírito de engano operando. Há um espírito do engano que chega a pegar algumas partes da Bíblia e mudar. Jesus disse, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E o espírito do engano diz assim, como ganhar o mundo inteiro e não perder a alma? Isso é um espírito de engano. Jesus diz, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Aí vem o espírito do engano que trabalha com a Bíblia e diz, olha, eu posso fazer o que Jesus disse que não seria possível. Eu posso fazer você ganhar o mundo e não perder a alma.
Mas Jesus disse que isso seria impossível. Não tem como você ganhar o mundo e não perder a alma. Se você ganhar o mundo, você vai perder a alma, porque os dois são inimigos. Jesus disse que no fim o cristão seria odiado, alguns seriam mortos por causa do meu nome, por causa do nome. No fim só vai restar o verdadeiro cristão. Por isso que Jesus disse: o meu Pai procura os verdadeiros porque os falsos também existem. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-á muitos falsos profetas, de novo engano, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade é o que é a palavra pecado? Pecado, olha aqui para mim, o que é o pecado? O pecado é você errar o alvo. O pecado, eu peco, você peca. A gente peca, o cristão ele peca sem querer pecar. Iniquidade, o que é iniquidade? A iniquidade é o pecado planejado. A iniquidade é o planejar o mal. A iniquidade é eu saber que eu estou fazendo o errado, planejar o errado, fazer o errado e gostar do que eu estou fazendo. Isso é iniquidade. Não tem mais arrependimento. O amor se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar todas as nações. Será o fim. O profeta Isaías falou sobre esses dias, Isaías 5:20. Ai do que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Nós estamos já vivendo dias assim, o dia em que o certo é errado e o errado é certo. As leis estão mudando, a cultura está mudando, a educação está mudando, há uma nova espécie de ser humano sendo formado, um novo tipo de evangelho sendo pregado. Tudo está mudando tudo dentro da igreja. Se você é uma pessoa sensível ao Espírito, você está vendo uma mudança dentro da igreja, você está vendo uma mudança na cultura, você está vendo uma mudança na educação, você está vendo uma mudança no mercado de trabalho, você está vendo uma mudança na economia, você está vendo uma mudança nos governos, tudo está sendo mudado. E agora passos largos, para que o anticristo venha e o mundo todo o adore. O ser humano que está sendo gerado, ele não é mais o ser humano de 50 anos atrás. A igreja que está sendo gerada não é mais como atrás, não confia mais na obra do Espírito Santo. A educação, se você sentasse hoje na aula com seus filhos, você se escandalizaria com as coisas que são ensinadas para eles. A cultura está mudando, tudo está mudando, porque o espírito do engano está trabalhando em todos os cantos. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo diz: ora, o Espírito afirma quer dizer, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostatar não é largar. Se você é uma pessoa que está afastada da igreja, não quer dizer que você é um apóstata, você é um afastado. Apostatar, que é um dos sinais dos últimos tempos, apostatar é você abandonar a fé, virar as costas para a fé e você começar a perseguir aquilo que um dia foi verdade para você. Então isso é um apóstata. Por exemplo, se amanhã você me vê, eu afastado, pregando contra aquilo que eu preguei, eu estou pregando algo para você hoje, certo? Ok? E amanhã você me vê eu pregando contra o que eu estou pregando hoje, essa verdade. Jesus não vai voltar, céu não existe, inferno não existe, você não precisa se arrepender dos seus pecados. Então eu sou o quê? Eu não sou um afastado, eu não sou um desviado, eu sou um apóstata. Eu me apostatei daquilo que um dia eu criei, daquilo que um dia me salvou. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem. Por que eles apostataram? Por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina e ensinamentos. Aprenda isso, nem toda doutrina é de Deus, nem todo ensinamento é de Deus. Ensinamentos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então muitos estão apostatando. O diabo também tem seus mestres. O diabo está trabalhando com falsos ensinos. Alguns ensinos que você vê hoje muito na internet, nas igrejas. Existe céu, mas não existe inferno. Existe Deus, mas não existe diabo. No fim todo mundo vai ser salvo.
Judas não foi condenado, ninguém foi condenado. Jesus desceu no inferno, pregou para todo mundo foi salvo, Saul foi salvo, todo mundo foi salvo. No final todo mundo vai ser salvo. Você mandaria o seu filho para o inferno? Não, então Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. Jesus não está preocupado com a sua sexualidade, nem com quem você casa. Está sendo apresentado hoje um Deus cultural, um Deus social, um Deus que está preocupado com o teu social, se você faz só o bem. Deus não está preocupado com a tua moralidade, se você é uma pessoa imoral, se você adultera, se você trai. Não, isso não é importante. Importante para Deus é só se você reparte o pão. Olha, Jesus falou para aquela adúltera: eu te perdoo, mas a parte que ele disse, vá e não peques, nunca é pregado. Então o liberalismo entrou dentro da igreja. O liberalismo. O diabo sabe pregar muito bem a Bíblia, tirando parte delas, acrescentando parte delas. Ele é mestre. O maior teólogo, o maior conhecedor da Bíblia é o diabo. Ele chegou para Jesus e disse assim: olha, está escrito no Salmo 91, te joga daqui, porque está escrito: aos teus anjos ele dará ordem para que te guardem. Ele só não citou o que está escrito por completo: dará ordem, aos teus anjos dará ordem para que te guardem no caminho. Você tem que estar no caminho. Se você não estiver no caminho, se você não estiver dentro da vontade de ir, não haverá anjos para te guardar. Deus não guarda quem está fora do caminho, só quem está no caminho. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 1 e 3. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre você. Deixa eu te falar uma coisa, essa é uma pregação que nos custa caro. Ninguém bate, você vê o silêncio que fica, ninguém bate palma para essa pregação, ninguém vibra. Não é uma pregação motivacional, é uma pregação que faz você pensar na sua vida. É uma pregação que se ouve, se tem uma mosca na igreja, você ouve o barulho. Essa é uma oração, é uma pregação que faz o pregador perder. Porque aquele que não quer deixar o pecado, ele fala: eu não vou mais lá, esse pastor está falando de mim, alguém falou da minha vida para ele. Então o falso profeta, ele nunca prega esse tipo de pregação. O falso profeta, ele sempre massageia o teu ego. O falso profeta, ele escolhe mensagens na Bíblia. Ele não prega a Bíblia toda. A gente prega aqui prosperidade, a gente prega libertação, a gente prega palavras motivadoras, a gente prega porque Deus cura, Deus restaura, Deus salva, Deus abençoa, Deus prospera. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus perdoou, mas Jesus falou do inferno também, falou do céu também. Jesus falou, a gente está pregando aqui, ele falando do princípio das dores. Desde que a gente abriu essa igreja aqui, vai fazer 4 anos agora, né? Agora em abril, várias pessoas que vieram aqui já morreram. E se eu nunca preguei salvação para essas pessoas, como é que eu vou me apresentar? Mas você nunca vai ver o falso pregando o verdadeiro. Nunca. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade está difamado. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Mas eles já foram condenados há muito tempo, e a sua destruição não tardará. A palavra grega aqui que Pedro usa para mestres descreve o seguinte: mestres extraordinários, mestres com bagagem, habilidosos, expositores, reveladores. Pedro está dizendo: não se deixe enganar. Qual é o primeiro sinal que Jesus disse? Não estou ouvindo vocês. Engano, engano, engano. Como é que o diabo trabalhou no paraíso? Engano. É certo que você não vai morrer, Eva. Quem te disse que você vai morrer? O diabo sempre trabalhou com... Não estou ouvindo você. Engano. Mas eu gosto, sabe? Eu gosto de algumas versões, algumas passagens bíblicas da Bíblia Fiel, dessa parte aqui que a gente está lendo. Eu gosto de Mateus 24, 24 da Bíblia Fiel, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, se possível, se fosse, mas não é. Diga assim: se fosse, mas não é. Enganaria até os escolhidos. Quem é escolhido de verdade não vai ser enganado, porque a palavra de Deus não deixa e o Espírito de Deus não deixa. Lembre-se do que Jesus disse: não vos atemorizareis. Essa palavra está aqui não é para encher você de medo, não, é para te encorajar. Quanto mais esse mundo for sacudido, mais se firme em Jesus e na palavra de Deus.
Quanto mais as ondas se levantarem, mais caminhe sobre elas, como Jesus caminhou naquela noite na tempestade, firmado sobre a palavra de Deus. Amém? Não faça como Pedro, não se desvie, continue olhando para Jesus. Diga assim comigo: eu continuarei olhando para Jesus, eu continuarei olhando para Jesus, eu continuarei olhando para Jesus. Agora, por favor, você crê que a palavra de Deus é verdadeira? Não tenha esperança em homens, governos, ideologias. O mundo vai mergulhar num caos cada vez mais. Você sabe quem vai trazer paz para o mundo? Quem vai trazer paz para o mundo? Quem vai trazer paz para o mundo? Quem vai trazer paz para o mundo, felicidade para o mundo, resolver as grandes questões globais e de saúde pública e econômica, e todo mundo vai ter uma renda, e todo mundo vai se sentir feliz, e todos os grandes questões e problemas da humanidade vão se resolver, e ele praticamente vai matar a fé em todos os sentidos, e todo mundo vai dizer: esse é o grande homem, nós não precisamos nem de Jesus, e nem de Alá, e nem de Maomé, e todas as religiões praticamente vão morrer, e ele vai estar sentado lá no templo e vai dizer: está vendo? Vocês têm razão, eu sou Deus, e ele será adorado por todos, menos pelos escolhidos. Qual o nome dele? Qual o nome dele? O anticristo. Ele, o falso profeta, fará grandes sinais. Então, se você é uma pessoa que diz assim: olha, eu tenho uma grande esperança na humanidade, eu tenho uma grande esperança numa ideologia, eu tenho uma grande esperança política, eu tenho uma grande esperança que tudo vai terminar bem, que esse mundo... Você é um sério candidato a ser enganado pelo anticristo. Que quem crê na Bíblia sabe que o mundo vai terminar em caos. Nossa esperança é Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, Paulo disse assim: olha, se a tua esperança em Cristo é somente das coisas desse mundo, você é o mais infeliz dos pecadores. O Evangelho tira você da corrida dos ratos, faz você seguir Jesus, seguir os passos dele. Que o Espírito Santo nos guarde de todo engano, que Jesus nos guie, nos leve aos pastos verdejantes e principalmente a Nova Jerusalém. Louvado seja Deus, amém? Jesus disse: ninguém é bom. Se Jesus disse que ninguém é bom, ninguém é bom. Paulo disse: todos pecaram. Se todos pecaram, então todos. Se você ainda não se converteu, se converta. Ainda não se entregou, se entregue. Ainda não se batizou, se batize. Está afastado, volte para Jesus.